os irmãos presentes na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui, conhecendo mais uma parte da família de Jesus Cristo. Fico honrado em receber esse convite, a convite do nosso presbítero Ismar. Quero agradecer a pessoa do pastor Eliseu, que Deus abençoe. Quero agradecer a cada irmão que está aqui. Prometo que não vou ser enfadonho, vou ser rápido. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não vou precisar ficar aqui uma hora pregando. Vou procurar ser mais rápido e objetivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tempo que eu vou pregar não tem nada a ver com o conteúdo e o que você vai receber aqui nessa noite. Porque nós já poderíamos até fazer uma oração e ir embora, porque o negócio aqui está gostoso, os louvores foi impactante, a adoração. Então lembra de uma coisa: o teu glória, o teu aleluia não é para o irmão que está ao teu lado, o teu glória, o teu aleluia não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o preleitor. O teu glória, o teu aleluia é para Jesus de Nazaré. Então pode ficar à vontade, pode encher o pulmão e dar glória para o nome do Senhor. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro, segundo escreveu o profeta chorão, Jeremias, no seu capítulo 18, uma mensagem, um texto muito conhecido, Jeremias, no seu capítulo 18. O que vão encontrando, vão me dando um sinal, dizendo escola bíblica dominical. Livro de Jeremias no seu capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue as suas obras sobre as rodas, como vaso de oleiro, que o oleiro fazia que vago se estragou ou se quebrou na mão, tornou-lhe fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Verso 5: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz: glória a Deus. Amantíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela tua presença que é real neste lugar. Quero te glorificar pela presença de cada um irmão, Senhor, a cada uma irmã que aqui está, a cada jovem, a cada criança, Senhor, meu Pai, assim como eu sempre orando ao Senhor, eu faço, meu Pai, um propósito contigo agora. Senhor, o tamanho do glória dos teus filhos aqui nessa noite vai ser o tamanho da vitória de cada um nessa noite. Da forma que eles forem te glorificando, na forma que eles forem te adorando, vai abrindo o céu sobre este lugar e vai concedendo um milagre na mão de cada um crente nessa noite. Podem tomar o teu assento e aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Quero deixar desde já os meus agradecimentos pelos irmãos que vieram comigo, o irmão Roberto, sua esposa, a irmã Silândia, seus filhos, minha esposa, o irmão Lucas, que Deus abençoe a todos. Pois bem, quando leamos a palavra de Deus, e tem um texto por epígrafe, o vaso e o oleiro, todos ao lermos e falarmos dessa palavra, todos já ouviram alguém pregar, todos já leram, alguns já leram esse texto, um texto que é conhecido, um texto que muitas vezes mais de 20 pessoas aplicaram e pregar essa palavra. E quando eu estava na minha casa, Deus falava comigo essa palavra. E eu, no momento, em meu pensamento, tentei eu querendo contender com Deus, em pensamento, e falando: Senhor, eu preciso pregar uma outra palavra. E Deus colocava no meu coração: é essa palavra que eu quero que você pregue. E quando nós olhamos essa palavra, vimos um jovem que recebe um chamamento desde o seu capítulo 1 de Jeremias. O Senhor chama Jeremias. Você vai ver no texto, no capítulo
1, você vê que Jeremias é como fosse uma criança, ou seja, um pré-adolescente. Deus fala com Jeremias, dizendo que tinha uma obra específica para fazer na vida de Jeremias. O Senhor conversando com Jeremias, Jeremias disse: Senhor, sou apenas uma criança, no passo de uma criança. O Senhor disse: não diz que você é apenas uma criança, tudo que aonde eu mandar tu ir, tu irás, e tudo que eu mandar tu falarás. Então Jeremias já começou a sentir o impacto da voz de Deus falando com ele. Então Jeremias quis pedir um teste, que o Senhor estava falando com ele. Era como fosse assim: se o Senhor estiver falando comigo, me dá um sinal. Então o Senhor disse: Jeremias, o que tu vês? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, meu filho, eu acho que tu está vendo. Então tu fala assim: o que tu está vendo, Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu estou vendo uma panela a ferver. O Senhor disse bem, disse: você está vendo, você está pronto e capacitado para fazer a minha obra. Então você vai ver do capítulo 1, para mim não ser enfadonho, você vai ver que Deus vem tendo um processo com Jeremias. Você vai ver que vai contando a história de Judá e de Israel, até chegar no capítulo 18. Quando nós olhamos esse capítulo 18, vamos ver alguns historiadores, algum comentarista afirma dizendo que essa passagem é uma parábola. Outros historiadores, outros comentaristas afirmam que isso aqui é como fosse uma visão. Outros afirmam que é como fosse um arrebatamento de sentido. Eu prefiro acreditar que o próprio Deus, como a Bíblia diz, que estava falando com Jeremias. Então Jeremias agora tem uma visão que o Senhor está falando: desce à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Então diz a Bíblia que Jeremias desceu até a casa do oleiro. Chegando lá, ele observou e viu que o oleiro estava tratando com barro. Ele entrou dentro de uma olaria, ele viu o oleiro trabalhando. Então ele entrou e viu que o oleiro estava com barro em suas mãos, tinha passado todo o seu processo. Então ele viu que o vaso que ele estava na mão caiu e quebrou. Então o oleiro pegou daquele barro, amassou e tornou fazer outro barro. Pastor, tu já disse o texto e até agora não aplicou nenhuma revelação para nós. Pois bem, eu te convido para navegar comigo na olaria de Deus. Presta atenção na ótica humana. Você vai entender que quando nós olhamos, e eu parando para estudar, eu peguei o livro do Russell Norman Champion, é um dos maiores comentaristas que tem, não só no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil. E quando nós olhamos, eu observei, eu vi ele comentando sobre a olaria e como era a forma de eles pegarem o barro. O presbítero Lismar não era comprado na esquina, na vendida do Manel. O barro que era usado na olaria não era encontrado em qualquer lugar na esquina. O barro que eles usavam não era comprado nos lugares de pessoas influentes. O barro que eles usavam era barros que poderia ser branco, mais claro, mais escuro. Mas o que me chama a atenção, que não era em qualquer lugar que comprava o barro. O que me chama a atenção, que não era em qualquer lugar que removia o barro. Então eles esperavam encher da uma chuva, eles iam para a costa dos rios e removiam os lixos, porque toda vez que chove, a tendência da chuva é levar os lixos. Então, da forma que a água vai diminuindo, a água vai chegando para a beira dos rios e ali se encosta juntamente com o rio. Como o rio vai baixando, todo mundo sabe, quem já morou na roça sabe, que os lixos vão para a beira dos rios. Então eles iam lá na beira dos rios, removiam o lixo e extraía o melhor barro. Já tem gente que já começou a entender. Você não entendeu, vou falar de novo para você receber a revelação de Jesus para mim e para você. Se você não entendeu o talento, eu vou transmitir denário. Então presta atenção, quando a água minguava, eles
Então, o oleiro levou o barro para a olaria. Sabe o que acontece? Quando eles extraíam, removiam o lixo, eles extraíam o melhor barro e levavam para dentro da olaria. Quando eles colocavam lá, eu quero que você dobre a sua atenção e olha aqui. Eles colocavam o barro lá na olaria. Só que tinha um problema, irmão. O problema é que eles levavam o barro para a olaria, mas o oleiro já estava tratando com vários barros. Então, como eles estavam trabalhando já com outro barro, o barro que eles tinham extraído no lixo, ele ficava lá no cantinho esperando o oleiro pegar ele para começar a trabalhar. Já tem gente que já está entendendo a revelação de Jesus. Pastor, por que, pastor, que aquela irmã está tanto tempo na igreja e até hoje não mudou? Por que aquele irmão está tanto tempo na igreja e está ainda usando a mesma, fazendo da mesma forma, tendo os mesmos hábitos, o mesmo costume, é da mesma forma que era no mundo, não mudou nada? Calma, meu irmão, calma, minha irmã. O oleiro ainda não colocou a mão no barro para trabalhar. Vai chegar a hora que ele vai pegar. A hora que ele começar a pregar, a hora que ele começar a tratar, a hora que ele começar a trabalhar, Deus vai começar a agir, vai começar a trabalhar, vai fazer algo novo na vida desse barco. Peso, eu agradeço. Presta atenção que eu quero dizer para os irmãos. Quando ele colocava ali, porque isso é natural, presta atenção que eu vou falar. Todo lugar que você trabalha, sempre tem um profissional e tem um ajudante. Concorda comigo ou não? Amém. Concorda comigo ou não? Um pedreiro com ajudante, um carpinteiro é assim, e assim sempre vai haver um ajudante, um profissional. Ele precisa de um ajudante para estar ajudando. Sabe qual é o problema? É que quando o barro era levado, extraído e colocado lá no canto para esperar que o oleiro colocasse a mão, o problema era os ajudantes, que quando o oleiro ainda não tinha mexido, ele sempre queria se intrometer para colocar a mão no barro. Já tem gente que já está entendendo aí, eu vou dar para você entender. O problema é que quando o barro estava no canto, o oleiro nem tinha colocado a mão. O problema era pessoas que iam lá na frente tentando mexer para tentar fazer o serviço que era do oleiro. Tem muita gente assim na igreja, tem muita gente que quer se tornar um lugar do oleiro. Ah não, se o oleiro não trazer, eu vou lá e faço. Aí chega pro irmãozinho que aceitou o Senhor por muito tempo. Até hoje ele não mudou. Foi eu falar que ele tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Vai tomar o lugar do oleiro, vai. Se você tomar o lugar do oleiro, não vai ficar bom. Nem o pastor é o oleiro. O pastor está ali orando. Ó, oleiro, vai lá, tá na hora. Começa a tratar com aquele barro, oleiro. E o barro está lá no cantinho. O oleiro toca o barro para dentro da olaria. Aonde é a olaria? Aonde que é a olaria, igreja? O barro está no cantinho, ainda é barro. O oleiro nem pegou. O problema é o ajudantes. Fica aí na frente para ele tomar o lugar. O oleiro, não faça isso, meu irmão. Deixa lá, deixa Jeová tratar. Na hora certa, quando você ouvir, você vai entender. Vai passar, pastor, mas tem 1 ano, tem 2 anos. Até hoje o Senhor não tratou. Será que tem tanto tempo? Não se preocupa, a hora vai chegar que o oleiro vai colocar na mão e vai começar a agir. O oleiro olhava e disse: me dá esse barro aqui. O barro, como tinha muito tempo que estava lá, então tinha que passar uma forma de peneira. Tinha que ser peneirado, pois a sujeira jogada fora
e o barco ficava. Já passou pela peneira de Jeová? A peneira peneirou, o lixo cai o restante, porque sempre tem umas areias. E não pode ter areia no barco para fazer o vaso. Porque se tiver areia, na hora de colocar no fogo, racha, quebra, não presta. Tem que ser argila. Todo mundo já viu quando chove, ou algum lugar que você foi, um lugar que tem barro. Quando a água ela seca, aí fica como se fosse aquela nata, aquilo é argila, aquela nata de barro. Aí você vem e passa a mão, tá lisinho, não é? Não tem areia, é só argila. Não pode ter areia. Tudo que é lixo, sustinho de galho, tudo que não presta, tem que ser removido. É assim quando o oleiro começa a pegar e começa a peneirar, irmã. Tudo que não presta da nossa vida, ele vai removendo. Ele vai removendo a mentira, ele vai removendo a contenda, ele vai removendo a fofoca, ele vai removendo a discórdia, ele vai removendo a aí diz assim, agora pronto. Para ele começar a trabalhar, ele começa a dizer, eu tenho que começar a remover. Coloca a mão no ombro do teu irmão que está ao teu lado e diz, ele vai começar a limpar. Quando começava a peneirar, aí o barco estava ali, pronto para começar a ser agido. Sabe o que acontecia? O barco ia lá, o oleiro ia lá, pegava um pouco de água, colocava no barco e comia. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Olha o que ele fazia. Olha o que ele fazia. Ele já ia fazer o barro? Não. O que ele ia fazer, pastor? Se você não entendeu, eu vou repetir. Quando ele colocava a água, ele começava a pisar e começava a amassar. Ei, meu irmão, se você está sendo pisado, não reclame. É o oleiro que está trabalhando no barco. Se você está sendo pisado, não reclame. É o oleiro que está trabalhando no barco. Segura a mão do irmão que está ao teu lado e diz, não reclame, não reclame. É o oleiro que está amassando o barco. Se você não tem trabalho, o barco está ficando de prova. Se na tua casa tu nasceu humilhado, se no meio da tua família tu nasceu desprezado, não reclame, não reclame. É o oleiro que está amassando o barco. Não reclame, não reclame. É o oleiro que está amassando o barco. Está amassando, está amassando. O oleiro está amassando o barco. De repente, quando ele começava a terminar de trabalhar, segundo o texto diz que o oleiro estava trabalhando o barco sobre as, no plural. Eu falei assim, vamos chamar de uma roda. E eu fui querer estudar. Eu descobri que o oleiro na olaria tinha como fosse um maquinário que começou a ser feito de duas formas. Primeiro era de pedra, tinha duas, como fosse bandeja feita de pedras. Só que quando o oleiro começava a amassar, ele colocava na primeira bandeja. A primeira bandeja ela era maior. E a segunda bandeja ela ficava mais no alto e ela era menor. Então quando o barco já tinha sido peneirado, já tinha sido amassado, ele pegava o barco e colocava na bandeja inferior para começar a tratar com o barco, para o barco tornar de uma forma de vaso. Mas o que me chama a atenção que quando o oleiro pegava esse maquinário, o oleiro ele ficava ele era como fosse a 40 a 60 centímetros no chão. O oleiro ficava sentado com os pés para frente e com a mão sobre essa bandeja com esse barco trabalhando. Quando ele ia trabalhando esse barco, o que me chamou a atenção, presbítero e pastor, o que me chama a atenção é que quando ele estava trabalhando esse barco, ele não começou na forma por fora. E eu comecei a dar glória quando eu comecei a entender. Porque eu imaginava que na olaria eles
as pessoas que entram para dentro da igreja o seu exterior. E que as igrejas do século XXI têm sido um tribunal e não um hospital. É verdade. Aonde dentro da igreja existem muitos juízes que eram para ajudar para que o médico dos médicos curasse o interior. Estão se tornando como fosse um juiz, e condenando, e removendo e arrancando no lugar de Deus. Porque nem Jesus tomou essa posição. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 1 diz que Judas era um ladrão, tinha comprado herdades e mais herdades, e adquirindo com preço de sangue. Pedro, no seu discurso, ele avisa que Judas tinha sido um ladrão, mas mesmo Jesus sabendo que ele tinha o vendido, mesmo Jesus sabendo que ele estava roubando, Jesus não removeu Judas do seu lado. Pastor, o senhor está falando heresia, vai lá e lê e confirma depois para você ver. Jesus não removeu Judas do seu lado. Jesus acreditava que um dia ele ia se arrepender. Jesus está querendo dizer para mim e para você, eu e você não tomamos o lugar do oleiro. Deixa que um dia Jesus vai pegar. Pastor, mas está fazendo isso. Deixa, o oleiro está vendo. Pastor, mas está fazendo aquilo na igreja. Deixa que o oleiro está vendo. Pastor, mas está errado. O oleiro é dono da olaria. Ele vai fazer da forma que ele quer, vai entrar do jeito que quer, e vai fazer da forma que quer. Para encerrar, para adiantar, quando ele pegava e colocava aquele, como ele já tinha feito o formato de Neo, começava a fazer o formato de fora. Aí, como tinha uma aparência, começando a ter uma aparência de vaso, ele pegava aquele vaso e levava para o lugar superior. Foi aí que eu entendi que o lugar inferior ficava de 40 a 60 centímetros do chão. Se o vaso tivesse caído na bandeja inferior, o vaso não tinha quebrado. Então, quando diz que ele estava na mão e colocou e caiu e quebrou, é porque o vaso não estava no lugar inferior, ele estava no lugar superior. Não entendeu? Sabe qual é o problema? Revelação para mim e você. Quando Deus começa a levantar o vaso, Deus começa a honrar o vaso. Ele não cantava, ele não pregava, ele não tinha dom nenhum, ele estava no meio do lixo. Ele era um zero esquerda, não era ninguém, ele não era nada. Ele era um monte de lixo. Aí Deus começa a honrar, ele vem para a igreja, aí Deus já dá o dom, ele começa a louvar, ele começa a pregar, aí o ego dele começa a crescer. Já sou mais do que o teu irmão, já sou mais do que o teu diácono, já sou mais do teu presbítero, já sou mais do teu pastor. Aí o ego dele começa a crescer. Ei, meu irmão, não se preocupa não. Sabe qual é o problema? Que quando o oleiro, quando o barro começa a crescer, Deus vai levantando, ele começa a ser diácono, aí ele começa a ser presbítero, começa